piscar de olhos acontecerá. Oh, aleluia! Nós te exaltamos, Jesus. Ansiamos pelo teu glorioso retorno. Querido, nós seremos arrebatados. Encontraremos com Ele nos ares. Ei, se estivermos vivos, os nossos corpos serão glorificados. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Você pode levantar suas mãos. Você pode render graças ao Senhor. Você pode declarar palavras de louvor, de ação de graças. Sabe, querido, você estava condenado a uma morte eterna, mas Cristo morreu a sua morte, para que você fosse destinado a uma vida eterna na presença de Deus. Ele mudou a tua eternidade. Ele mudou a tua história completamente. Por isso Ele é exaltado. Por isso nós adoramos o nome que é sobre todo nome. Exaltamos esse nome poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso, 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 poderoso. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Aleluia, Pai, nós te damos graças. Obrigado, Pai, por esse glorioso retorno. Essa é a nossa esperança, Pai. Essa é a nossa gloriosa esperança. A esperança na ressurreição, na vida eterna. Pai, aonde toda lágrima vai ser enxugada, aonde a tristeza vai ser apagada, aonde a doença vai ser completamente aniquilada, aonde a morte vai ser completamente vencida. Eu declaro a unção despedaçando todo jugo sobre a tua vida. Você é livre de todo espírito de morte, todo espírito de doença, toda religiosidade. Eu declaro você livre no nome de Jesus, porque aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, é o mesmo que retornará. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por espírito de sabedoria e de revelação. Obrigado, Pai, por olhos espirituais abertos. Obrigado, Pai, pela nossa mente sendo renovada pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por entendimento, da verdade caindo no nosso coração. Cada um aqui nessa noite sendo alcançado pela Tua graça e pela Tua unção. A revelação da palavra, gerando fé, sabedoria e discernimento, para que nós possamos, ó Pai, continuar avançando na Tua presença, Te adorando em espírito e em verdade, estabelecendo o Teu reino e a Tua justiça, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá uma glória a Deus aí, querido. Pode sentar, aleluia. Obrigado, louvor. Oh, aleluia. Jesus está voltando, amém? Isso é maravilhoso, querido. Sabe, você já está vivendo a salvação, amém? Porque se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a salvação já é uma realidade. Ela já está se manifestando na sua vida, amém? Mas é claro que ela ainda não aconteceu completamente. Mas no seu glorioso retorno, amém?
nós seremos, se nós estivermos vivos, a Bíblia diz que aqueles que estão vivos, eles serão arrebatados, amém? E nesse momento o corpo, nosso corpo mortal, será revestido de incorruptibilidade. Nós teremos o nosso corpo glorificado, vamos adquirir um novo corpo, amém? Que nunca mais vai ficar doente, que nunca mais vai envelhecer, amém? Não vai ter mais celulite, não vai ter mais calvície, olha que bênção. Eita glória, aleluia. Por quê, querido? Porque você vai estar completamente restaurado, amém? Mas você já está vivendo essa salvação, amém? Porque a salvação a gente não vive pelo que a gente vê. A salvação a gente vive por aquilo que a gente crê. Amém? Ela ainda não se manifestou na sua plenitude, mas ela já é uma realidade no nosso espírito. Ela já é uma verdade no nosso homem interior. Ela já é uma verdade nas regiões celestiais. Ela já é uma verdade, amém? No mundo espiritual, querido, o diabo já não é mais o seu senhor. Se você está em Cristo Jesus, o diabo já foi vencido, amém? E agora é você que dá ordem para ele. Porque você não é mais escravo do pecado. Agora você é rei e sacerdote, amém? E agora você tem autoridade sobre as trevas, para desfazer as obras do diabo, para pisar escorpião, serpente, e toda a força do inimigo. E nada pode te fazer dano algum, amém? Porque se você está em Cristo, você é uma nova criação. As coisas velhas já ficaram para trás, o teu passado já foi perdoado, amém? O sangue de Jesus já purificou você de todo pecado, por isso agora você pode viver uma nova vida. Mas no mundo espiritual isso já é verdade. Jesus, ele trouxe o reino de Deus, amém? E o reino estava no céu. E ele trouxe o reino de Deus para onde? Para a terra, amém? Mas os judeus achavam que esse reino era físico. Os judeus achavam que esse reino era político. Os judeus achavam que esse reino era militar. E por isso crucificaram o Messias. Porque eles não discerniram que o reino de Deus era espiritual. Que o reino de Deus era algo invisível, mas real. E por isso eles crucificaram o Messias. Por isso, querido, que o reino de Deus já é uma realidade. Amém? Só que ele é uma realidade dentro de você. Você carrega a presença de Deus, você carrega o reino de Deus, você carrega as verdades espirituais no seu homem interior, no seu espírito recriado, no seu coração, amém? Por isso você já foi perdoado. Por isso você já nasceu de novo. Está no passado o verbo não está no futuro, você vai nascer de novo. Não, o verbo está no passado, você já nasceu. Se você está em Cristo, você já é uma nova criação. A Bíblia é clara, a Bíblia não diz que você será uma nova criação no arrebatamento. A Bíblia diz que você já é uma nova criação a partir do momento que você nasce de novo. Amém? Por isso hoje você pode, querido, ser apenas, você pode, por causa disso, ser bem-aventurado. Amém? E o título dessa ministração é uma pergunta para mim e para você. Você deseja ser bem-aventurado ou bem-sucedido? Ou, seguindo ali a ordem das palavras, bem-sucedido ou bem-aventurado? Se você digitar lá no chat GBT e perguntar o que é ser bem-sucedido, talvez o que vai aparecer para você lá vai ser a imagem de pessoas bem-sucedidas profissionalmente. Talvez vá aparecer lá a imagem de pessoas bem-sucedidas no ponto de vista financeiro, material. Talvez vão aparecer imagens de pessoas bem vestidas, com uma aparência física impecável, amém? Essa é verdade, uma boa definição do que é ser bem-sucedido. E a boa notícia, querido, é que não é pecado ser bem-sucedido, amém? Porque não tem errado em você, não tem nada de errado ou pecaminoso de você ter sucesso profissional, de você se tornar um grande empreendedor, de você ser bem-sucedido na empresa que você trabalha, você ser promovido. Não tem nada de errado em você adquirir patrimônio, em você prosperar financeiramente. Isso é lícito diante de Deus, amém? E se você estudar a Bíblia, você vai perceber que, inclusive, a vontade de Deus é que você seja próspero e bem-sucedido. Porque isso vai revelar o caráter de Deus e a cultura do céu. Amém? Mas a pergunta que eu te faço é: você quer ser apenas bem-sucedido? Porque eu conheço pessoas, querido, que são bem-sucedidas, mas não são bem-aventurados.
Eu conheço pessoas que tiveram sucesso profissional, mas estão infelizes. Eu conheço pessoas que tiveram uma carreira profissional extraordinária, mas que não conseguem dormir de noite. Eu conheço pessoas que são milionários, mas são pobres de alegria, de saúde, de amizade e de relacionamentos. Eu quero que você entenda, querido, que ser bem-aventurado vai além de ser bem-sucedido. Amém? Ainda que seja bem-sucedido, é uma coisa lícita e que você deve buscar e você deve estudar, amém? Porque se você quer, Jesus pregava o evangelho do reino. E qual é a diferença do evangelho do reino para o evangelho da salvação? Porque o evangelho da salvação, as boas notícias da salvação, elas dizem respeito apenas à eternidade, apenas a respeito do céu. E o foco da pessoa é apenas ser salvo, ou seja, ser livre do inferno e ir para o céu. Mas quando a gente olha na Bíblia, Jesus pregava o evangelho do reino. Ele não pregava o evangelho apenas da salvação. Porque a missão dele era trazer o céu para a terra. É estabelecer o céu na terra, o reino de Deus na terra. Amém? E quando fala reino, fala de cultura, de costumes, fala de política, fala de economia, fala de coisas da terra que precisam ser transformadas, coisas que precisam ser alteradas, restauradas, consertadas e voltarem à sua forma original, que era aquela que Deus tinha planejado. Por isso que você vai ser arrebatado, amém? Mas depois de 7 anos vai voltar para a terra. Para estabelecer o reino de Deus através do milênio, amém? Porque a vontade de Deus é que a terra seja transformada, amém? Porque o céu já está tranquilo, querido. O céu está tudo em paz. Não tem conflito, não tem fome, não tem guerra, não tem destruição. Por isso que Jesus veio trazer a salvação do céu para a terra e mudar a atmosfera no planeta que nós estamos vivendo, para que através da nossa vida, amém, o ambiente que nós estamos inseridos também seja transformado. E qual é o principal ambiente que precisa ser transformado? Depois de mim, quando eu sou transformado, quando eu sou alcançado, o próximo passo é alcançar qual ambiente? Depois que as coisas do lado de dentro, no meu espírito, são transformadas, depois que eu tenho a salvação me alcança, depois do novo nascimento, qual é o ambiente que precisa ser tocado pela presença de Deus que eu carrego? É a nossa casa, é a nossa família. É a partir desse ambiente que as outras coisas também vão ser transformadas e alcançadas. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 128. Quero ler com você a partir do versículo 1, Salmo 128, a partir do versículo 1. E eu quero falar um pouquinho com você sobre esse conceito de ser bem-aventurado. Jesus falou várias vezes sobre o desejo de Deus de que nós fôssemos bem-aventurados. Amém? Não apenas bem-sucedidos. Amém? Que você nessa noite, querido, possa ter os olhos espirituais abertos. Para que você não deseje apenas ser bem-sucedido no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, mas que você também decida, escolha ser bem-aventurado em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos ler aí Salmo 128, versículo 1, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz. E tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Se você procurar o significado original da palavra bem-aventurado, o significado bíblico, diz o seguinte: ser plenamente feliz e realizado. Ou seja, ser bem-aventurado vai além de ser bem-sucedido. Porque você pode ter sucesso, mas ainda assim estar infeliz. Você pode ser promovido no seu trabalho e ainda assim não se sentir realizado. Você pode desfrutar de riqueza material e ainda assim se sentir vazio. A vontade de Deus, querido, é que você seja
bem-aventurado, ou seja, plenamente feliz, plenamente realizado, alguém que desfruta plenamente da bênção de Deus, alguém que foi abençoado e que está desfrutando dessa bênção de uma forma abundante, está afetando a sua vida pessoal, está afetando o trabalho das suas mãos, que aqui diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Então afetou a sua própria vida, afetou o seu estilo de vida, mas não para por aí. O que vai acontecer com ele? Ele comerá do fruto do seu trabalho, ou seja, o seu trabalho, a sua vida profissional também é afetada, amém, pela bênção de Deus, pela presença de Deus. E olha o que diz, será feliz, ou seja, a sua alma, as suas emoções, elas ficam equilibradas, amém. Você fica livre, por exemplo, da depressão. Quantas pessoas que você conhece que têm sucesso profissional, que estão depressivas nessa modernidade? Quantas pessoas você conhece, querido, que apesar de todo o sacrifício que fizeram para construir grandes negócios, hoje não sabem o que fazer porque não geraram herdeiros, e não sabem o que vão fazer com aquelas empresas milionárias, porque os filhos às vezes estão nas drogas, porque os filhos às vezes estão distantes, estão brigados, enfim. Sabe, o desejo de Deus para mim e para você é que a nossa casa, que a nossa família possa ser um ambiente, amém, aonde nós sejamos bem-aventurados, aonde nós vamos, sim, comer do fruto do nosso trabalho, aonde a felicidade vai ser estabelecida, amém, aonde tudo vai bem conosco. E ele começa dizendo também sobre a família, olha o que diz, a sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. A videira, querido, é a árvore que produz as uvas. Jesus, ele se compara à videira, né? Eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque a videira é um símbolo de vida. É um símbolo de celebração, de alegria, de prosperidade. Então ele diz que a esposa do homem bem-aventurado, ela é comparada a uma videira frutífera. Algo que abençoa o ambiente, algo que alegra, que modifica, que transmite vida quando fala, que transmite vida quando está ali ao redor da mesa, porque ele diz a sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Os seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Então imagine esse cenário, querido. Imagina uma família se reunindo numa mesa, ao redor de uma mesa. Imagina ali o marido, a esposa, os filhos, a esposa comparada a essa videira que produz, né, frutos, os filhos como rebentos de oliveira, que simboliza a força, que simboliza a unção, o óleo, né, a oliveira é que produz a oliva, amém, que gera o óleo, ou seja, ele faz uma analogia dizendo que a família é o local aonde nós percebemos se nós realmente somos bem-aventurados. Porque ele não usou a analogia de uma fazenda, que poderia naquela época. Ele não usou a analogia de um grande rebanho. Ele não usou a analogia de uma igreja. Ele não usou a analogia de uma comunidade, de uma cidade, de uma empresa. Quando Deus quis falar sobre alguém que é bem-aventurado, ele usou a analogia de uma família, de uma mesa cercada, né, onde as pessoas estão assentadas em volta. Então um ambiente familiar, um ambiente de comunicação, um ambiente de relacionamento, um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente de fartura, de prosperidade, um ambiente de felicidade. Sabe, querido, a vontade de Deus para mim e para você é que a nossa casa, que a nossa família possa refletir o que está escrito nesse texto que nós acabamos de ler. A vontade de Deus é que a nossa casa seja esse ambiente. Porque, querido, bem-aventurado não é apenas possuir riquezas, mas desfrutar da presença e da proteção de Deus durante todos os dias. Amém? E é interessante que ele usa essa analogia da mesa, né? E a mesa é um símbolo de quê? É um símbolo de prosperidade. A mesa é um lugar de ensino. A mesa é um lugar de transmitir valores. E aí eu quero que você pense um pouquinho. Como acontecem as refeições na sua casa? Qual é a rotina que você tem? Como é que é a sua rotina doméstica? Como você administra esse tempo lá na sua casa? Sabe, querido, existe um poder que pode ser liberado na vida dos seus filhos quando vocês estão assentados à mesa.
Existe algo que pode ser transmitido naquele momento. Existe algo que pode ser ensinado nesse momento. A mesa, ela tem esse poder de agregar pessoas, de influenciar pessoas, de instruir pessoas. Não é à toa que Jesus estava sempre assentado à mesa, conversando com pessoas, compartilhando o pão, ensinando, falando, ouvindo. Por quê? Porque ele sabia que naquela hora que as pessoas se reúnem, estão sentadas olhando uma para a outra. É aquele momento, querido, é um momento poderoso, aonde você pode alcançar o coração de outras pessoas. Sabe, a vida moderna tem tentado roubar das famílias esse momento tão precioso. Esse momento aonde você pode sentar para falar, para ouvir, para influenciar. Ao invés de você usar talvez esse momento de mesa para brigar, para discutir, para falar mal de alguém, eu desafio você a usar esse momento e faça desse momento um lugar, um ambiente, um momento, sabe, consagrado ao Senhor, de instruções divinas, de influência, de saúde, de paz, de alegria, para que a sua casa possa ser abençoada no nome de Jesus. Sabe, querido, e aqui diz que os filhos, eles serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. É interessante porque Deus fala que uma mesa cheia de pessoas, uma mesa cheia de filhos, é sinal de prosperidade. E a Bíblia não fala que prosperidade está associada a acúmulo de patrimônio. A Bíblia, ela associa mais a prosperidade a filhos, por exemplo, a uma mesa cheia de pessoas, do que acúmulo de riqueza ou de patrimônio. Sabe, os seus filhos, querido, eles são herança do Senhor, amém? E eles precisam mais de você do que das coisas que você pode comprar para eles. Eles precisam mais da sua presença física, porque bem-aventurado é o homem que está onde? Assentado na mesa. Então aí os maridos, bem-aventurado é aquele que está presente nesse momento, não é aquele que está ausente nesse momento. Sabe, a maior influência que os seus filhos devem receber é sua. Eles não podem ser mais influenciados pelos influências digitais do que pela sua presença. Você precisa influenciá-los com aquilo que você carrega, com aquilo que Deus tem compartilhado com você, com a visão de futuro para a sua casa, para a sua família, com os valores bíblicos que Deus tem compartilhado com você. Os nossos filhos, porque eu também tenho, né? Eles precisam mais da nossa presença do que das coisas que nós podemos comprar para eles. Então, se um dia você tiver que fazer uma escolha entre trabalhar mais para comprar mais coisa, ou trabalhar menos para ser mais presente, que você possa ser guiado pelo Espírito, amém? E que você possa fazer a escolha correta, que vai realmente produzir vida na vida dos seus filhos, no nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque não adianta uma mesa ou uma casa cheia de coisas, se as cadeiras ao redor da mesa estiverem vazias. O que vai adiantar, querido? Você ter muitas coisas, mas as cadeiras sempre vazias. O que vai adiantar você ter acumulado muitas coisas e não ter com quem compartilhar das suas vitórias? O que vai adiantar você alcançar grande sucesso se você não puder transferir o que você sabe para alguém que está perto de você? Então, mais importante do que as coisas são as pessoas, amém? Que você possa valorizar a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, porque eles são muito mais importantes do que qualquer outra coisa que você possa desejar, comprar ou conquistar no nome de Jesus. Pastor, será que eu consigo? Abra comigo Efésios capítulo 1, versículo 3. Será que eu consigo ser bem-aventurado? Será que eu vou conseguir ter essa sabedoria para edificar a minha casa desse jeito? A boa notícia, querida, é que você já foi abençoado, amém? A boa notícia é que se você está em Cristo Jesus, você já foi abençoado. E o primeiro passo para ser bem-aventurado é ser abençoado. 3 conceitos diferentes. Ser bem-sucedido é ter coisas, sucesso profissional. É o que as pessoas têm no mundo. Existem muitos homens e mulheres que não são cristãos e que são bem-sucedidos, amém?
E glória a Deus por isso. Que eles continuem avançando, crescendo e prosperando. Não temos nada contra eles. Amém? Mas existe também pessoas que são abençoadas e bem-sucedidas. E o que é ser abençoado, pastor? É receber aquilo que Cristo conquistou para você. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que significa isso? Significa, se você está em Cristo Jesus, você foi livre da maldição do pecado, você foi livre da miséria, você foi livre da doença, você foi livre da morte. Se você está em Cristo, você foi abençoado, ou seja, você não é mais amaldiçoado. Porque ou você é abençoado, ou você é amaldiçoado. A Bíblia diz que se você está em Cristo Jesus, você já foi abençoado. Com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. Ou seja, a salvação já te alcançou. Amém? Só que ela te alcançou aonde? Ela te alcançou nas regiões celestiais. Ou seja, ela ainda não se manifestou completamente na terra. Lá no seu endereço. Lá na sua casa, lá na sua família. Por quê? Porque aquilo que Cristo fez, Ele liberou sobre nós no mundo espiritual, nas regiões espirituais. Lá já está tudo pronto e consumado. Eu não tenho falta de nada. Amém? Mas a vontade de Deus é que todas essas bênçãos espirituais que Cristo pagou e comprou com o próprio sangue, elas não podem ficar retidas nas regiões espirituais. Elas precisam se manifestar na terra, porque Jesus veio trazer o reino de Deus para onde? Para a terra. Ele não quer que essas riquezas, essa alegria, essa paz, essa abundância fique restrita às regiões espirituais. A vontade de Deus é que pela fé, amém, nós possamos receber tudo aquilo que Ele conquistou e que isso venha afetar a minha casa, isso venha afetar a minha família, isso venha afetar a minha empresa, o meu trabalho, a minha saúde, as minhas finanças, porque o desejo de Deus é que todas as áreas da sua vida possam ser abençoadas. E isso é ser bem-aventurado, querido. Eu conheço crente que é abençoado, mas que ainda não é bem-aventurado. Como assim, pastor? Ele é salvo. Ele já foi abençoado, como a Bíblia diz. Ele nasceu de novo. Lá nas regiões espirituais, é uma beleza ele. Quando você encontra com ele lá, ele não fala mal de ninguém. Quando você encontra com ele lá, ele não reclama da vida. Quando você encontra com ele lá, ele está sempre saudável. Quando você encontra com ele lá, está sempre próspero. O problema é quando você encontra com ele aqui. Por quê? Ele já foi abençoado, mas ele não consegue viver uma vida conforme aquilo que a palavra de Deus diz que ele tem. Uma pessoa abençoada, querido, precisa também ser bem-aventurada, como nós lemos no Salmo 128. E o Salmo 128 não está falando de uma analogia espiritual. Está dando exemplos práticos de uma família que vive um ambiente familiar abençoado. E esse texto está na velha aliança. Pastor, como é que eu faço então? Eu já entendi que eu posso ser bem-sucedido, que está tudo bem. E eu já entendi que pela fé, eu já fui abençoado em Cristo Jesus. Eu quero ser bem-aventurado. Então abra a sua Bíblia. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Porque Jesus disse como nós seríamos bem-aventurados. Quando essas riquezas espirituais que Cristo conquistou, elas iam se manifestar fisicamente na nossa vida. E não apenas de forma espiritual. Amém? Olha o que diz aí Mateus, capítulo 7, versículo 24. Jesus está contando ali uma parábola, usando uma linguagem figurada para falar de coisas espirituais. E aí, o versículo 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Para um pouquinho. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o homem que ouviu as palavras e praticou o que ouviu é comparado ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, o primeiro passo, querido, é você ouvir, amém? Porque é impossível você praticar o que você não conhece. E aí, talvez, muitos de nós tropeçamos, porque o povo perece por falta de conhecimento. O povo não perece por causa do diabo, por causa do pecado, por causa, não. A Bíblia diz que a falta de conhecimento da palavra faz o homem perecer. Então, para você praticar corretamente, para você construir a sua casa e a sua família sobre algo que é sólido, primeiro você precisa ouvir a verdade. Você precisa conhecer a verdade, porque conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Ou seja, o primeiro passo é você ouvir para que depois você consiga praticar. E quem ouve e pratica, ele é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre algo sólido. Aqui a rocha é uma analogia da palavra de Deus, é uma analogia de um fundamento sólido, seguro, confiável. Por que é necessário construir uma casa dessa forma? Sabe por quê? Olha o que o versículo vai dizendo. Olha o que aconteceu. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. A importância, querido, de você construir sobre algo que é sólido, é para que a sua casa, a sua vida, permaneça firme diante das tempestades. Isso quer dizer que mesmo para aqueles homens prudentes, que ouvem a palavra, amém, e que praticam a palavra, ainda assim, a sua vida, a sua casa, pode sofrer tempestades. Mas a boa notícia, amém, é que se você tiver construído sobre a rocha, a sua casa não vai desabar, a sua família não vai terminar, o seu casamento não vai chegar no fim. Pelo contrário, você vai permanecer de pé, porque você construiu sobre algo que é sólido, verdadeiro e seguro, no nome de Jesus. Você ouve e pratica. Quando você faz isso, querido, você deixa de ser apenas abençoado e se torna bem-aventurado. Porque as bênçãos espirituais, elas começam a se manifestar fisicamente. Porque, querido, você começa a ter uma ação correspondente. Você começa a ter uma atitude diferente. Você começa a dar uma resposta para Deus adequada àquela que a palavra dele diz sobre você. Amém? Mas vamos continuar lendo. Olha o que diz o texto. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. E aqui tem um ponto interessante, porque esse homem também ouviu. Ele estava inserido no mesmo ambiente. Ele ouviu as mesmas coisas, ele teve acesso à mesma informação, mas na hora que ele tinha que tomar uma decisão de como ele deveria agir, de como ele deveria fazer, ele fez diferente. Talvez guiado pelas emoções, talvez guiado ou pressionado pelas circunstâncias, talvez por causa da carnalidade, talvez por causa de um conselho errado, ele decidiu errado e não botou em prática a palavra de Deus. O que aconteceu com essa casa? Olha que interessante, a Bíblia diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e também bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Duas casas diferentes, os construtores ouviram as mesmas palavras.
mas resolveram construir de forma diferente. Ambos passaram pelos mesmos problemas, pelas mesmas adversidades, pelas mesmas situações, mas o resultado final foi diferente. Por quê? Porque um homem prudente, ele resolveu ouvir a palavra e praticar a palavra. E dessa forma, ele se tornou bem-aventurado. Ele se tornou bem-sucedido. Ele foi abençoado no nome de Jesus. Sabe, querido, quando nós praticamos a palavra, nós vemos a manifestação daquilo que nós cremos. Sabe, a fé, ela é a certeza daquilo que eu não vejo. Amém? Mas quando eu pratico a palavra, aquilo que eu creio se manifesta. A fé, ela, embora seja invisível, a fé, ela não está pautada no que eu vejo, no que eu sinto e nem naquilo que eu toco. Mas quando eu creio com o meu coração, falo com a minha boca e tenho uma ação correspondente, quando eu pratico a palavra, aquilo que era invisível se torna real no nome de Jesus. Isso é ser bem-aventurado, querido. A vontade de Deus não é que as bênçãos estejam apenas nas regiões espirituais. A vontade de Deus é que essa bênção alcance a sua casa, a sua família, seu casamento, sua empresa, seus negócios, sua finança. A pergunta é: como você vai construir a sua casa? Como você vai estabelecer, sobre qual fundamento você vai construir a sua casa? Sabe, querido, a fé, ela tem uma voz, amém? Mas ela também tem ações correspondentes. Eu preciso agir conforme aquilo que eu creio. Eu preciso ter uma ação correspondente, porque olha o que diz lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 17. Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas que convivem com você, elas têm visto a sua fé? Porque quando nós praticamos a palavra, as nossas obras revelam aquilo que nós cremos. Quando nós cumprimos a palavra, aquilo que estava apenas dentro do nosso coração começa a se manifestar também do lado de fora. Sabe, a fé, querido, ela não depende de ver, ela não depende de tocar, porque ela é a certeza das coisas que eu não vejo. É uma certeza no meu coração e eu não preciso ver para crer como Tomé. Mas quando eu creio, pratico aquilo que eu creio, vai acabar se manifestando no nome de Jesus. E é isso que eu declaro sobre a sua vida, amém? Você praticando a palavra de Deus, você crendo com o coração, falando com a boca e praticando a palavra na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, nas suas finanças, você praticando a palavra e se tornando uma pessoa bem-aventurada no nome de Jesus. Oh, aleluia, o louvor pode subir. Sabe, querido, Jesus, ele anunciava a fé dele, através das palavras, mas também através do seu comportamento. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente não enxerga um fariseu culto, a gente não enxerga um hipócrita religioso, a gente não contempla uma pessoa que tinha uma aparência externa boa, mas o interior, sabe, contaminado. Jesus, ele falava aquilo que cria e praticava aquilo que falava. Sabe, eu quero que nessa noite você seja encorajado pelo Espírito Santo a botar em prática a fé que você já carrega, a botar em prática na tua vida pessoal aquilo que você já tem ouvido aqui nesse lugar todo domingo, todo culto, todos os ensinamentos, cada palavra, cada orientação, tudo aquilo que você tem ouvido sobre os princípios da palavra de Deus só vai se tornar poderoso se você colocar em prática. Sabe, querido, sabe qual que é o erro da religiosidade? É aquela coisa que parece de Deus, mas não é. Parece crente, mas não é.
Parece que tem fogo, mas só tem fumaça. Não é? Parece que tem algo vivo, mas quando você chega perto, é algo que está morto. Como anda a tua fé? A tua fé está viva ou ela está apagada? Ela é visível para quem te rodeia ou ela é tão secreta que nem a sua própria casa tem visto as manifestações daquilo que você crê? A vontade de Deus é que nós sejamos bem-aventurados. Seremos bem-sucedidos. Vamos crescer, prosperar, ter promoções no trabalho, os negócios vão crescer. Querido, para Deus isso aí é pequeno. Deus está interessado na sua vida. Deus está interessado na sua eternidade. Deus está interessado em saber como você vai estar no dia do arrebatamento da igreja. Deus está mais interessado em te preparar para esse dia do que apenas te fazer bem-sucedido. Mas você também será bem-sucedido. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele homem, né, que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Ele comerá do fruto do seu trabalho. E eu declaro você comendo do fruto do seu trabalho. Você prosperando e avançando na sua vida profissional. Mas tendo discernimento espiritual. Que a vontade de Deus é que você não seja apenas bem-sucedido. A vontade de Deus, querida, é que você se torne bem-aventurado. Que você possa receber pela fé tudo aquilo que Cristo Jesus já conquistou e já liberou para você nas regiões celestiais. Você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. O que falta se manifestar? Fica de pé no seu lugar. O que falta se manifestar na sua casa? O que falta para se manifestar na sua vida? O que Cristo já conquistou, mas que você ainda não tem experimentado? Eu te desafio, querida, a começar a praticar a palavra de Deus. Faz um teste. Começa a praticar a palavra e depois me fala o que vai acontecer. Pastor, será que é verdade? Ué, então faz o teste. Começa a praticar a palavra. Começa a andar em amor. Começa a perdoar aqueles que te perseguem, aqueles que te ofendem. Começa a orar pelas pessoas que te desejem mal. Começa a manifestar o caráter de Cristo. Começa a ser generoso. Começa a orar pela sua casa. Começa a orar pela sua família. Começa a buscar a se encher do Espírito Santo. Começa a orar em outras línguas. Começa a meditar na palavra de Deus. Começa a confessar a palavra a seu respeito, ao respeito da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Faz um teste, querido. Começa a obedecer aquilo que está escrito e verifica se as bem-aventuranças não vão alcançar a tua vida no nome de Jesus. Porque é pela fé, querido. Mas a fé sem obras, ela é morta. Ela é só utopia, ela é só teoria, ela é só um discurso bonito. Mas nós não estamos aqui para apenas falar palavras bonitas para emocionar o seu coração. Nós estamos aqui, querido, para falar as palavras de vida eterna. Aquelas palavras que têm poder de mudar a tua vida, a tua casa, a tua família e a tua eternidade no nome de Jesus. Por isso eu desafio cada um aqui nessa noite. Não se acomode na posição que você se encontra hoje. Deseje se tornar bem-aventurado. Ei, o seu casamento, a sua casa, os seus filhos, eles podem e precisam ser restaurados. Por que não começa por você? Por que não começar por você, querido? Começa a praticar aquilo que está escrito. Começa a praticar. Começa a construir sobre a rocha. E ainda que as tempestades possam soprar sobre a tua casa, querido, você vai permanecer de pé. Você não será abalado. E a bênção do Senhor vai te alcançar em nome de Jesus. Porque você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Que a bênção se derrame até 1000 gerações.
tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém. Oh, levanta suas mãos, queridos. Números capítulo 6, no versículo 24, fala da bênção sacerdotal. E eu quero declarar essa bênção alcançando a tua vida, a tua casa, a tua família, no nome de Jesus. Você crê? O Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê paz. Muito obrigado, Pai. Eu te dou graças pela bênção do Senhor alcançando a vida dos meus irmãos. Pai, alcançando cada família dessa igreja, cada casal, cada pai, cada mãe, cada filho sendo alcançado pela bênção do Senhor. Pai, eu declaro um tempo novo alcançando essas famílias, famílias fortes, abençoadas, cheias da revelação da palavra, 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 andando Pai, alinhados com a tua palavra, praticando aquilo que está escrito, sendo bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Oh, aleluia. Oh, declare esse louvor novamente, querido. Declare sobre a tua casa a bênção do Senhor alcançando, 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 alcançando. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teu filho e o filho dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, filhos dos teus filhos. Te acompanhe por detrás, por diante, do lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Oh, aleluia. Oh, se você está aqui com a sua família, queridos, queria que você tivesse com as mãos dadas aí. Nós vamos orar. Ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pela vida dos seus filhos, ore pela sua esposa. Vamos praticar a palavra, amém? Vamos praticar.
Vamos começar a construir sobre a rocha. Vamos começar orando, intercedendo, declarando a palavra de Deus, alcançando a nossa casa e a nossa família. Ore por sabedoria do alto. Ore pela revelação da palavra, alcançando os seus familiares. Ore por saúde divina, alcançando a sua casa. Ore pela provisão do Senhor, alcançando a sua casa em nome de Jesus. Ei, eu declaro a sabedoria do alto. Sabedoria do alto, alcançando a tua casa, alcançando a tua família em nome de Jesus. Livres de toda incredulidade, mas espírito de sabedoria e de revelação, alcançando a tua vida em nome de Jesus. Alcançando a tua vida em nome de Jesus. A revelação da palavra caindo no seu coração, para que você possa praticar a palavra no seu casamento, praticar a palavra na educação dos seus filhos, ensinando eles no caminho que eles devem andar. Ei, no nome de Jesus, sabedoria do alto te alcançando, ei, para ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar, famílias fortes, famílias saradas, famílias curadas, ei, famílias sendo alcançadas, ei, maridos salvos, esposas salvas, filhos salvos, ei, a unção, ei, alcançando o seu familiar, alcançando o seu cônjuge. Ei, se ele não é crente, eu declaro o Espírito Santo convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Olhos espirituais abertos e ele se rendendo ao Senhor. Ei, até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, a bênção te acompanhe por detrás, por diante, do lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu fim. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é Oh, contigo, aleluia. é por ti, é contigo, é por ti. Oh, aleluia. Diga assim: a minha casa é abençoada no nome de Jesus. Ali a paz, a alegria, prosperidade, a vida de Deus alcançando cada um dos meus familiares no nome de Jesus. Aleluia. Sabe, querido, isso tudo começa quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus. A minha casa é alcançada quando eu sou alcançado. A história da minha família é mudada quando a minha história é alterada. Sabe, se você está aqui e ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, talvez a sua casa ainda não foi alcançada. Porque a sua casa vai ser alcançada, mas talvez você primeiro precisa ser alcançado. Você primeiro precisa conhecer esse Deus ao qual nós falamos. Você precisa conhecer esse Jesus que já te abençoou com toda a sorte de bênção. Quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia fala que você nasce de novo. Você é arrancado, como eu disse aqui, do império das trevas e é transportado para o reino do Filho do seu amor. E a partir daquele momento, os seus pecados são perdoados. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado.
E você passa a ter a possibilidade de viver uma vida nova na presença de Deus. Isso acontece quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Crê com o coração e fala com a boca. Isso não acontece quando você se torna membro de uma igreja. Isso acontece quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você está aqui nessa noite e ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Eu te encorajo a fazer isso agora no nome de Jesus. Se você está aqui e deseja entregar a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faz um sinal aí com a sua mão. Nós vamos orar por você, para que a sua vida possa ser alcançada e a partir de você, a sua família seja transformada no nome de Jesus. Alguém deseja entregar a tua vida para Jesus? Aleluia, todos salvos. Aleluia, tem uma pessoa com a mão levantada aí, Cláudio? Tem? Eu não estou vendo daqui. Tem uma senhora que está com a mão levantada. A senhora que levantou a mão consegue vir aqui à frente? Para a gente orar pela senhora. Consegue, Claudinha? Consegue trazer ela aqui? Então nós vamos até ela então. Consegue? Consegue? Amém. Pode ajudar ela? Prefere que venha? Então amém. Nós vamos orar por ela. Como é que a senhora chama? Patrícia. Glória a Deus, Patrícia. Tenho certeza que Deus vai alcançar a sua vida de uma forma especial, poderosa, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar pela Patrícia, queridos. Se você está aqui e já entregou a tua vida para Jesus um dia, então você sabe o quanto isso é importante, o quanto isso é fundamental.